A primeira conversa seria a recomposição da esquerda. As opiniões que vou exprimir vinculam-me tão somente a mim próprio, aliás, como todos os outros oradores em todos os painéis. Eu devo fazer uma prevenção. Há 10 anos atrás era um tema que nós debatíamos muito, porque tinha muito a ver não só com o desenho da identidade do Bloco de Esquerda, mas também com a percepção do seu espaço de intervenção, da sua relação com as outras forças políticas e até da forma como queria estabelecer as suas ligações com a sociedade civil, o povo, os agentes político-culturais, as organizações sociais, as organizações não governamentais. Nos últimos anos não temos debatido isso tanto, e esse talvez seja um déficit de estratégia que tenhamos no Bloco de Esquerda, e temos-nos limitado a uma confirmação do óbvio, de convenção em convenção, de que o surgimento, o desenvolvimento, a afirmação do Bloco de Esquerda mudou o mapa da esquerda em Portugal. Isso é a confirmação do óbvio, e faltará que, porventura, em próxima convenção, aprofundemos esses aspectos que têm a ver com a caminhada para a recomposição da esquerda. Esse tema entrou em agenda e entrou no embrião do Bloco de Esquerda por variadas razões, até de recorte histórico. Viu toda uma alteração significativa daquilo que eram as principais correntes da política à esquerda, tinham vindo desde o pós-guerra, e muitas delas com antecedentes antes da Segunda Guerra Mundial e da reorganização do mundo. A social-democracia clássica, preponderante na Europa, aquela que defendeu o Estado de Providência, preponderância do setor público, empresas nacionalizadas, segurança social forte, serviços públicos. Essa social-democracia começou a ceder e a capitular à pressão liberal, portanto, aceitou os caminhos de privatizações, de concorrência, de oferta privada nos serviços públicos, desmantelamento desse Estado de Providência. Há um caminho de adaptação da social-democracia ao liberalismo, ao neoliberalismo. Entre 15 e 10 anos atrás, que há todo um debate das esquerdas alternativas sobre aquilo que possa ser a recomposição das esquerdas. Uma esquerda para o nosso tempo, uma esquerda para fazer face a esta relação de forças, uma esquerda para fazer face a estas alterações ideológicas nas correntes clássicas da esquerda tradicional. E aí pensámos que era necessário uma recomposição. É claro que é da recomposição que nós tomamos no léxico político, é da recomposição que nós encaramos com os nossos pressupostos que estamos a falar, porque as palavras valem o que valem e, enfim, mais ou menos todos os quadrantes e todos os setores da esquerda apresentaram as suas ideias sobre recomposições da esquerda, da terceira via, da esquerda liberal, da esquerda chinesa ou pró-chinesa, da esquerda terceiro-mundista, da esquerda bolivariana. Para aí muitas recomposições das esquerdas que umas já se foram, outras ainda por aí andam e outras anunciam-se. Eu falo daquela recomposição de esquerda que o Bloco de Esquerda tentou simbolizar no seu contexto, um contexto muito particular, um contexto nacional, o contributo que veio trazendo à liça europeia, menos a uma liça mais internacional. Essa é sempre neste caminho, procurando marcar a corrente própria, procurando abrir espaço para essa corrente, procurando diferenciá-la e dar-lhe identidade, mas ao mesmo tempo ter a porta aberta para esses caminhos, de maneira a que não fechemos caminhos, mas também não entreguemos na primeira curva da esquina aquilo que é o capital de uma nova esperança, aquilo que é o espólio de uma nova alteração política e social que preconizamos para Portugal e que preconizamos de uma forma mais alargada no combate à União Europeia, a esse polo imperialista. Hoje não vamos aqui tratar da União Europeia, mas há clareza acerca da nossa percepção, independentemente, podemos ter avaliações diferentes sobre as várias facetas da política europeia. Portanto, aqui entre o Bloco de Esquerda e a grande esquerda, portanto, o caminho
que não é um caminho bifurcado, mas que é um caminho interativo entre estes dois aspectos fundamentais. Os heterónimos nos vêm dizer que o Bloco de Esquerda não tem uma ideologia. Em geral, as pessoas dão muita atenção à palavra ideologia. E dizem, não tem, ou não tem, ou ainda bem que não temos a dele. Enfim, dirão qualquer coisa. Mas as pessoas, em geral, têm a atenção centrada na palavra errada. Não é a palavra ideologia que é importante. É uma ideologia. A palavra uma é que é importante. Porque, de facto, nós não temos uma ideologia. Nós temos várias. Temos várias facetas ideológicas. Enfim, eu não quero aqui discutir a pureza do marxismo ou de qualquer outra inspiração. Mas, enfim, quem conhece um pouco do marxismo sabe que ao longo do século e meio houve os mais diversos movimentos plurais do ponto de vista de facetas ideológicas e que realmente a cristalização sectária e dogmática de uma única identidade particular existiu apenas naquilo que foi a constelação soviética e mesmo assim com diversas tragédias e desgraças de percurso. E não porque nós tenhamos uma embirração congénita, não porque nós soframos de um sectarismo crónico, como diz o Sócrates, quando nos critica. Não é um grande sectarismo contra o Partido Socialista. Não, é que há um problema com este Partido Socialista. É que este Partido Socialista foi aquele que fez em Portugal uma transição de mais de 20 anos em que não está livre de hoje à amanhã haver uma conturbação política e haver uma ala qualquer mais à esquerda que chega a um congresso e consegue fazer vencer. Não, este Partido Socialista não tem, a não ser que haja um milagre, e nesse aspecto nós somos bastante agnósticos, uma reviravolta. Porquê? Porque a generalidade do seu pessoal político foi o que promoveu as privatizações. Foi o que promoveu o estado do negócio contra o poder democrático que devia dominar o poder económico. Os seus dirigentes políticos, sejam A, B ou C, foram todos aqueles que foram conciliando com as privatizações. Foram aqueles que fizeram as privatizações. Não cabe na cabeça, não se faz na dependência de internacionais ou de partidos clones de outros partidos estrangeiros, ou seja, lá do que for desse ponto de vista. Faz-se por uma adequada apreciação das contradições na sociedade onde nos movemos, nos espaços políticos onde nos movemos. Hoje sabemos que tem uma grande importância até estratégica o espaço europeu, o espaço nacional, o espaço ibérico. É aí, e mediante a apreciação do que representamos, dos setores que representamos, das bandeiras políticas e programáticas que encaramos, que se faz a nossa política e não de quaisquer análises mais ou menos estereotipadas, potencialmente globalizadas, de internacionais ou de clones de outros partidos. Isso diz a experiência política, que leva sempre a mau porto e difíceis conclusões de trabalho e, sobretudo, de consolidação, durabilidade dos movimentos políticos e da sua credibilidade. As privatizações não são medidas económicas, são medidas que têm consequência económica, mas são um corolário de processos políticos. E a forma como são tomadas depende desses processos políticos, dos vários intervenientes, das alianças que se gerarem para ter uma maioria para fazer isso. Eu posso tentar, de cabeça, pensar várias maneiras de tomar conta da maioria ou da totalidade do capital e das várias formas como isso podia fazer. Mas isso são sempre conjecturas. O problema é o fio. E o fio é fazer retornar à economia comum aquilo que é comum. E, portanto, há que tomar a capacidade de controle sobre a Galp e sobre o setor energético em geral e manter aquilo que é público da banca e ter uma política pública de controle de crédito em relação à banca comercial e limitar o seu espaço na sociedade portuguesa e por aí afora. Agora, isso é um processo político, vai depender das alianças mais diversas, não é? Não sabemos como é que isso pode vir a acontecer. Há de acontecer.
Mas vai depender dos vários parceiros, da forma como o povo se movimentar, os trabalhadores em geral, enfim, daquilo que possam ser as várias rupturas na sociedade, as políticas, com setores que sejam, quaisquer que eles sejam em geral, fazemos alianças com corruptos, com setores que os mais variados motivos não merecem crédito político e social, mas fazemos alianças com todos os setores que queiram combater a política liberal. Queiram combater as privatizações, sejam a favor dos serviços públicos, sejam a favor dos direitos sociais, sejam no nosso país a favor, como mínimos, da atual Constituição e do atual regime democrático. Quem está na mão de baixo não olha à qualidade do dentro. Quer dizer, isto não é pragmatismo, é a necessidade. A nossa necessidade de fazer evoluir para uma maioria social obriga-nos não a compartimentar a nossa capacidade de gerar alianças, mas a ampliá-la. Partindo de uma